Sabe, quando a gente pensa em construção, logo vem à mente tijolos, cimento, vigas de aço, certo. Mas e os espaços digitais, onde passamos tanto do nosso tempo? Eles também são ambientes construídos? Eles têm as suas próprias fundações, paredes e, claro, as suas regras, mesmo que a gente não consiga ver. E o mais curioso é que os criadores, como se fossem arquitetos, deixam uma planta e, muitas vezes, ela está bem ali, à vista de todos. Então, vamos pensar um pouco mais a fundo nisso. O que é que realmente mantém uma plataforma gigante com milhões de pessoas funcionando? Quais são as vigas, os pilares de sustentação e os códigos que impedem que tudo vire um caos completo? A resposta? Olha, talvez esteja escondida num lugar que a gente costuma ignorar todos os dias. É esta linha de texto. Parece familiar, não é? A gente encontra isso lá no fundo de inúmeras páginas. A maioria das pessoas passa direto por ela, nem pensa duas vezes. Mas e se isso não for apenas um texto com letras pequenas? E se for a planta da construção, o mapa de todo um mundo digital? Nesta nossa análise, vamos fazer exatamente isso. Descodificar esta planta. A gente vai explorar a face pública dela, entrar no canto dos construtores, decifrar o contrato social digital e, por fim, entender o que significa ser um mundo construído em código. Bom, a primeira parte da nossa planta é a face pública. Dá para imaginar isso como se fosse o lobby de entrada do edifício. É aqui que a plataforma se apresenta oficialmente ao mundo, sabe? Controlando a sua própria identidade e como ela quer ser vista por quem acaba de chegar. E aqui estão os 4 pilares desse lobby. A secção sobre conta a história da construção, qual é a sua missão. A imprensa funciona como o balcão de anúncios oficiais. Os direitos de autor deixam bem claro que pertence a quem dentro deste espaço. E o contacto-nos é a linha direta, a porta da recepção. Juntos, eles formam a identidade corporativa da plataforma. Ok, agora vamos sair do lobby e passar por uma área bem diferente da construção, a oficina. Este espaço não é para visitantes casuais, não. Ele é para as pessoas que estão ativamente a construir coisas dentro deste ecossistema digital, os construtores. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Existem 2 tipos principais de construtores. Temos os criadores, que usam as ferramentas disponíveis para construir conteúdo dentro das paredes da plataforma, e temos os programadores, que constroem novas ferramentas e funções que se ligam à plataforma. Um trabalha por dentro, o outro expande as capacidades por fora. E na caixa de ferramentas deles, encontramos coisas cruciais. A publicidade, que muitas vezes é o motor económico de toda a construção, as explicações sobre como a plataforma funciona, que são basicamente um manual de instruções, e as opções para testar novas funcionalidades que nos dão um vislumbre dos projetos que vêm por aí. Agora a gente chega na parte talvez mais importante de qualquer sociedade, seja ela física ou digital, o contrato social. Estas são as regras do edifício, as leis que governam o comportamento de toda a gente que entra, desde o visitante casual até o construtor mais dedicado. A base de todo este contrato são os termos. Este é o código de conduta fundamental. Ao entrar neste espaço digital, cada pessoa concorda, seja de forma explícita ou implícita, em seguir estas regras. É o que define o que pode e o que não pode ser feito. Mas, junto com as regras, também vêm os direitos. A política de privacidade define os direitos que cada indivíduo tem sobre as suas informações pessoais. Ela descreve que dados são recolhidos, porquê e como são protegidos. É basicamente a declaração dos direitos pessoais dentro deste ecossistema. E esta distinção é super importante. De um lado, os termos definem as nossas obrigações com a comunidade e com a plataforma. Do outro, a privacidade define os direitos que a plataforma se compromete a respeitar. É um equilíbrio, sabe, entre deveres e direitos. Pois é, mas regras sozinhas não adiantam nada se não tiver quem fiscalize, certo? É aí que entram a política e segurança. Mas não pense nisto como um documento, e sim como um sistema ativo. É a equipa de segurança do edifício, a vigilância da vizinhança, que trabalham para garantir que as regras são cumpridas e que o ambiente continua seguro para todos. E este processo mostra que não é um sistema parado no tempo. É um mecanismo vivo, que muitas vezes depende da própria comunidade para funcionar. Começa com uma denúncia de um utilizador, isso ativa a aplicação de uma política específica e, por fim, resulta numa ação concreta. É um sistema dinâmico de autorregulação.
Bom, a gente já passou pela recepção, pela oficina, pelo livro de regras, percorremos a planta quase inteira. Agora, vamos olhar para o último detalhe, aquele que está na base de absolutamente tudo, a assinatura do arquiteto. Isto aqui pode parecer só uma nota de rodapé, uma formalidade legal, mas olha, é muito mais do que isso. É o selo de propriedade. É a declaração de quem é o dono do terreno, da estrutura e de tudo o que está construído ali. Toda esta sociedade digital complexa que a gente analisou assenta nesta base legal e corporativa. É a assinatura final na planta. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que aquela linha de texto, aparentemente insignificante, é, na verdade, um microcosmo de uma sociedade. Ela descreve o propósito, oferece ferramentas aos construtores, estabelece as regras de convivência e define os direitos dos seus cidadãos. É uma espécie de constituição digital, escondida à vista de todos. E tudo isso nos leva a uma última questão, para a gente refletir. Da próxima vez que estiver a navegar em outra plataforma, noutra rede social, noutro espaço digital, pare um momento e olhe lá para o rodapé. Que tipo de mundo está sendo construído ali? Quais serão as plantas ocultas desses mundos digitais que todos nós habitamos?